Técnicas de resolução de conflitos. Justiça multiportas. A ideia central do sistema de multiportas parte da noção que os conflitos são inevitáveis na sociedade. Por isso surgiu o sistema multiportas, que permite várias formas de resolver um conflito e não apenas o processo judicial tradicional. Essas formas são chamadas de técnicas de solução de conflitos. A classificação histórica dessas técnicas, a autotutela, é a forma mais antiga e mais primitiva, baseada na lei do mais forte. Quem tem mais força impõe sua vontade. Hoje é regra geral proibida, pois pode gerar abusos e injustiças. Só é admitida em casos excepcionais previstos em lei. Por exemplo, que está lá no artigo 1210, parágrafo 1 do Código Civil. A defesa da posse, a pessoa pode defender a sua posse com força própria, desde que seja imediatamente, seja proporcional, e mesmo nesses casos, se houver acesso, a pessoa responde civil e penalmente. A autocomposição é que as próprias partes ali resolvem o conflito por acordo. Ela baseia no diálogo, na comunicação não violenta e no consenso. Pode ocorrer sem terceiros ou com auxílio de conciliadores ou mediadores, judiciais ou extrajudiciais. As formas de autocomposição é uma renúncia, uma parte abre mão do direito; a submissão, uma parte aceita a pretensão da outra; e uma transação, ambas fazem concessões recíprocas ali. É a forma que é mais incentivada atualmente, inclusive pelo judiciário. A vantagem importante é que ganhar uma ação não garante receber o que foi reconhecido. O devedor pode não ter bens, então por isso muitas vezes é melhor fazer um acordo do que seguir até a execução. E a heterocomposição. Um terceiro imparcial decide o conflito. O exemplo principal é o Poder Judiciário. Também ocorre na arbitragem. Aqui não há acordo, o conflito é entregue a alguém para decidir. Aqui tem uma estrutura da relação processual: autor, réu, Estado, juiz, aquela chamada relação triangular. Os princípios, a inércia da jurisdição: o juiz só age se alguém provocar. O princípio do dispositivo: o processo começa por iniciativa de uma parte. O juiz natural: direito a ser julgado por juiz competente e imparcial, e não existe tribunal de exceção no Brasil. Papel do conciliador e do mediador: eles são figuras importantes na autocomposição, podem atuar antes, durante o processo, ajudam as partes a dialogar, entender os interesses e construir uma solução consensual. Então, o processo judicial, que é a heterocomposição, resolve juridicamente o conflito, mas nem sempre resolve o problema prático. Então a autocomposição é preferível sempre que possível. O judiciário moderno busca estimular acordos. Um exemplo na aplicação prática: um invasor entra no terreno de alguém. O possuidor expulsa imediatamente o invasor, sem violência excessiva, legal, ou seja, sem esforço imediato, ali sem uma... Seria ilegal se agredisse ou se passasse. Então esse é o exemplo de autotutela. Um exemplo de autocomposição: dois vizinhos brigam por causa de um barulho, conversam e ajustam horários, solução consensual, não há juiz, não há processo. Outro exemplo de autocomposição com o mediador: o casal em conflito sob a guarda dos filhos, o mediador auxilia o diálogo, eles chegam a um acordo, mediação, comunicação facilitada, solução construída do problema, do mediador. Um exemplo de autocomposição: a pessoa cobra 10 mil judicialmente, as partes fazem o acordo por 7 mil. Exemplo de heterocomposição: o empregado processa o empregador, não há acordo, o juiz julga e sentencia. Um exemplo de heterocomposição é a arbitragem: duas empresas têm uma cláusula arbitral, o conflito vai para o árbitro, ele profere a decisão, não é um juiz estatal, mas é uma decisão obrigatória. Uma diferença clara para ficar falando de mediador e conciliador. O mediador ele atua em conflitos, o mediador atua em conflitos que existe uma relação contínua ou vínculo anterior entre as partes. Ele não propõe uma solução, apenas facilita o diálogo, ajuda as partes a se comunicar melhor, identificar seus interesses, eles construírem a sua própria solução. Já um conciliador atua em conflitos em que não há vínculo anterior relevante. Pode sugerir proposta de acordo, o conciliador tem atuação mais ativa, busca solução rápida e prática, tem o foco maior no acordo do que na relação pessoal. Então, por exemplo, um acidente de trânsito, uma relação de consumo, uma cobrança de dívidas. A jurisdição. A jurisdição é o poder que o Estado tem de resolver conflitos e dizer quem está certo e quem está errado em uma disputa.
Normalmente isso é feito pelo Poder Judiciário, juízes ou tribunais. Esse tipo de solução é chamado de heterocomposição, porque um terceiro, o juiz, decide o conflito. Mas também é possível resolver conflitos fora dos judiciários, como a arbitragem, né, que é permitido por lei. Mesmo assim, certos atos, como penhora de bens, só podem ser feitos pelo Estado. Um exemplo é quando duas empresas brigam por causa de um contrato. Elas podem ir ao juiz ou escolher um árbitro para decidir. A jurisdição ela é una e indivisível, ou seja, é a mesma em todo o Brasil. Porém, é preciso definir qual juiz pode julgar cada caso, e isso é feito pela competência. A competência é o limite da atuação do juiz. Um juiz da vara de família não julga crime, isso é competência da vara criminal. No Brasil, existem jurisdições especializadas, como a Justiça do Trabalho, Eleitoral e Militar, e a jurisdição comum, e que pode ser federal ou estadual. A justiça estadual é chamada de residual, porque ela julga tudo que não for da justiça federal. Já a Constituição ajuda a definir essas competências, especialmente no artigo 109, que trata dos juízes federais. Causa contra a União vai para a Justiça Federal. Briga entre vizinhos normalmente vai para a Justiça Estadual. Uma causa internacional ocorre quando envolve alguém do Brasil em um país estrangeiro ou organismo internacional. Neste caso, pode ser competência da Justiça Federal. Existe também o recurso ordinário constitucional para esse tipo de causa, o ROC. Um brasileiro que processa o governo do Canadá. O caso pode ser julgado pela Justiça Federal brasileira. Os processos podem ser de jurisdição contenciosa, quando há conflito entre as partes, ou de jurisdição voluntária, quando não há briga, só necessidade de autorização do juiz. Na jurisdição voluntária, o juiz atua mais como um organizador da situação. Por um exemplo da contenciosa, uma pessoa processa a outra por dívida, e da voluntária, mudança do regime de bens do casamento ou interdição de uma pessoa incapaz. Quando um divórcio envolve filhos menores e não pode ser feito no cartório, precisa ir ao juiz. Mas mesmo assim é jurisdição voluntária, pois não há disputa, só necessidade de decisão judicial. Nesses casos, o juiz pode agir com mais liberdade, pensando no que é melhor para os envolvidos. Por exemplo, um casal quer divorciar e está de boa, amigavelmente, mas tem filho menor, precisa do juiz para proteger a criança. A tutela jurisdicional pode ser cognitiva, quando o juiz vai analisar quem tem razão, e executiva, quando o juiz vai obrigar alguém a cumprir o que deve. Um exemplo do cognitivo é a ação saber quem é o dono de um terreno, e a executiva é a cobrança judicial de uma dívida com penhora. Existe também a tutela provisória, que serve para situações urgentes. Quando se espera o final do processo, pode causar prejuízo. Por exemplo, uma tutela de urgência, quando há perigo de dano. Tutela de evidência, quando o direito é muito claro. A tutela de urgência pode ser antecipada, antecipa o efeito da decisão final, ou cautelar, protege o resultado do processo. A tutela, então, a provisória, como ideia geral, ela é uma decisão rápida e temporária do juiz, né? Dada antes do fim do processo para evitar um prejuízo ou sentença. Então ela existe porque o processo demora às vezes, e essa espera ela pode causar um dano grave, o direito da pessoa é tão claro que não faz sentido esperar, então ela se divide em tutela de urgência e de evidência. A de urgência é a tutela usada quando há um perigo, um perigo para esperar. Ela exige dois requisitos: a probabilidade do direito, parece que a pessoa tem razão, e o perigo de dano ao risco ou resultado do processo. Se esperar muito, o prejuízo pode ser grave ou irreversível. Em palavras simples, parece que tu tem razão, e se não decidir agora, tu pode sofrer um prejuízo sério. Já a tutela de urgência, né, essa tutela de urgência antecipada, ela antecipa o resultado final. O juiz dá agora o que a pessoa quer lá no final. Uma pessoa precisa de um remédio urgente, que o plano de saúde negou. Se esperar o fim do processo, ela pode morrer. Então o juiz manda fornecer o remédio imediatamente. Isso é uma tutela de urgência antecipada. A tutela de urgência cautelar, ele não entrega o direito, só protege o processo. Serve para decidir que a decisão futura funcione. Por exemplo, uma pessoa processa a outra para receber uma dívida, mas o devedor está vendendo tudo. O juiz bloqueia os bens. Isso é uma tutela cautelar. Protege o resultado do processo. E por que se chama de urgência? Porque existe uma crise no tempo, né? O tempo pode destruir o direito, tornar a decisão inútil ou causar um prejuízo grave. Já a tutela de evidência é usada quando o direito é muito claro, está evidente, está bem provado, não há dúvida. Aqui não é preciso provar perigo de demora, só é preciso mostrar que o direito é evidente. Ou seja, você tem tanta razão que não faz sentido esperar. Um exemplo: o banco cobra a dívida que já foi paga e a recibo. O consumidor apresenta o comprovante e o juiz suspende a cobrança imediatamente. Isso é tutela de evidência.
O 2, o INSS nega o benefício que já foi reconhecido por decisão anterior. A pessoa mostra a decisão nos documentos e o juiz consegue logo o benefício. Essa é uma tutela de evidência. Então, para deixar claro, né, a tutela de urgência quando há perigo de dano, a tutela de evidência quando o direito é muito claro, e a tutela de urgência ainda ela pode ser antecipada ou cautelar. A antecipada, a antecipo, ser feita, se a cautelar protege o resultado do processo. O processo existe porque há 3 tipos de crise. Crise da certeza, não se sabe quem tem razão, então por isso usa-se a cognição. A crise de inadimplemento, alguém não cumpre a obrigação, aí se usa a execução. E a crise do tempo, esperar causa prejuízo, usa-se a tutela provisória. Na tutela provisória, o juiz vai analisar rapidamente o caso, um pouco aprofundamento. Isso se chama cognição sumária. Já na decisão final, lá na sentença, ele analisou tudo profundamente, o que é chamado cognição exauriente. Um exemplo é uma liminar concedida sem ouvir o réu, uma cognição sumária. A sentença depois das provas, cognição exauriente. A jurisdição pode ser originária, quando o processo começa direto em um tribunal. Pode ser derivada, quando começa em primeira instância e sobe por recurso. O exemplo de originária, mandado de segurança do tribunal. O processo começou direto no tribunal. E a derivada, o processo começou na vara e depois foi ao tribunal por apelação. O Código de Processo Civil trata da jurisdição internacional, lá no artigo 21. O Brasil tem jurisdição concorrente quando o réu mora no Brasil, a obrigação deve ser cumprida no Brasil ou o fato aconteceu no Brasil. Isso significa que o processo pode ser no Brasil ou no exterior. Uma empresa estrangeira que causou dano no Brasil pode ser processada aqui. Quando a sentença é estrangeira para valer no Brasil, ela precisa ser homologada pelo STJ. Depois disso, pode ser executada na Justiça Federal. Isso vale também para sentenças arbitrais estrangeiras. Alguém ganhou o processo lá nos Estados Unidos e quer executar no Brasil. Precisa da homologação no STJ. O artigo 22 também trata da jurisdição concorrente. Pensão alimentícia, relações de consumo, quando as partes aceitam a jurisdição brasileira. Um brasileiro compra passagem de empresa estrangeira e tem prejuízo. Pode processar aqui no Brasil. Já o artigo 23 fala da jurisdição exclusiva do Brasil, ou seja, só o Brasil pode julgar ação sobre imóveis no Brasil, inventário e partilha de bens no Brasil, partilha de bens do divórcio quando estão no Brasil. Então, se outro país julgar isso, o STJ não homologa a sentença. O estrangeiro morre deixando casa no Brasil. O inventário dessa casa tem que ser feito aqui. O que é competência no direito? A competência é a regra que diz qual é o juiz ou qual tribunal pode julgar um processo. Como existe muitos juízes e muitas varas, vara civil, criminal, família, federal, é preciso organizar quem julga cada tipo de caso. A competência funciona como um endereço certo do processo. Se a ação for colocada no lugar errado, o juiz pode dizer que não pode julgar ali. Um exemplo, uma ação de divórcio não pode ser julgada por juiz criminal. Ele deve ir para a vara da família. E qual o momento que a competência é fixada? Bom, ou seja, a perpetuação da jurisdição. A competência é definida no momento em que a ação é distribuída ou registrada no fórum. Depois disso, mesmo que mudem algumas coisas, como o endereço das partes, o processo continua naquele juízo. Isso se chama perpetuatio jurisdiction. Só muda se o órgão judicial deixar de existir ou a lei mudar a competência absoluta. Por exemplo, uma pessoa entra com uma ação hoje na vara civil. Mesmo que mude de cidade depois, o processo continua ali, na vara civil onde foi iniciado. Distribuição e registro da petição inicial. Se houver mais de uma vara, por exemplo, várias varas civis, o processo ele é distribuído entre elas. Se houver apenas uma vara, o processo é apenas registrado nela. Isso é importante para a gente entender como se fixa a competência. Por exemplo, em uma cidade com 3 varas civis, o sistema sorteia para qual delas vai o processo, é distribuído. Já em uma cidade pequena, uma vara, o processo só é registrado ali. Agora, a competência absoluta não pode ser mudada. A competência absoluta é aquela que não pode ser escolhida pelas partes. Ela depende da lei e envolve 4 critérios. Pode ser em razão da matéria, em razão da pessoa, em razão da hierarquia e em razão da função. Em razão da matéria, depende do tipo de assunto. Se é família, vara de família. Criminal, crime, vara criminal. Trabalho, justiça de trabalho. Em razão da pessoa, depende de quem está no processo. Bom, se a ação é contra a Caixa Econômica Federal, o processo vai para a Justiça Federal. Em razão da hierarquia, depende do grau do tribunal. Um recurso especial, STJ. Um recurso extraordinário, STF. Em razão da função, depende da ligação entre processos. Se existe uma execução, por exemplo, e alguém quer tirar um bem da penhora por meio de embargos de terceiro, esse novo processo deve ser julgado pelo mesmo juiz.
Competência relativa. A competência relativa ela é bem mais flexível e ela depende do local, que é o território, e do valor da causa. O território, né, o processo é proposto no fórum do domicílio do réu. Se o réu mora em Porto Alegre, a ação deve ser proposta em Porto Alegre. E o valor da causa, que alguns juízos são definidos pelo valor da ação. Se alguém pede 5 mil, pode ser no juízo especial. Se pede 200 mil, deve ir para vara civil comum. As exceções, quando o território vira competência absoluta. Imóveis, quando o assunto envolve certos tipos sobre direitos sobre imóveis, o processo só pode ser ajuizado no local onde o imóvel está. Isso acontece sobre propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras, anunciação de obra nova, ações possessórias. Nesses casos, a competência territorial é absoluta. Exemplo, uma casa está em Salvador, uma briga sobre a posse dessa casa só pode ser julgada em Salvador, mesmo que as pessoas morem em outro estado. O juizado especial estadual. O juizado especial ele julga as causas simples e de pequeno valor, como regra, até 40 salários mínimos. É uma competência relativa. A pessoa pode, se quiser, ir ao juizado civil. Uma pessoa processa lá a operadora telefônica por 10 mil. Pode ir no juizado especial ou na vara comum. Já o juizado especial federal, ele julga causas contra a União, contra autarquias e empresas federais até 60 salários. Se houver juizado federal na cidade, a competência é absoluta. Exemplo, ação contra o INSS, pedindo até 60 salários, deve ir ao juizado especial federal. Juizado especial da Fazenda Pública, causas contra Estado, Distrito Federal e municípios, até 60 salários mínimos. Se houver juizado da Fazenda Pública instalado, a competência também é absoluta. Uma pessoa processa o Estado pedindo 20 mil, vai para o juizado da Fazenda Pública. Diferenças principais entre os juizados. O juizado estadual vai até 40 salários mínimos, tá? Competência relativa. Já o federal e a Fazenda Pública, a competência é absoluta e até 60 salários mínimos. A gente tem que entender, então, que a competência é a regra que define para qual juiz pode julgar qual processo. Mostra que a competência pode ser absoluta, não pode mudar de lugar, ou relativa. Ela é fixada no momento em que a ação é proposta, depende da matéria e há regras especiais para cada uma delas. A competência territorial, ela trata de definir em qual cidade uma ação judicial deve ser proposta. Em outras palavras, ela responde à pergunta: onde o processo deve ser ajuizado? No direito, existem 2 tipos de competência. A absoluta, rígida, que não pode ser mudada. E a relativa, mais flexível, pode ser modificada pelas partes. Em regra, a competência baseada no território local ela é relativa, enquanto a competência baseada na matéria, pessoa, função, hierarquia é absoluta. Um exemplo: um processo criminal vai obrigatoriamente para a justiça criminal, competência absoluta, mas um processo civil pode variar conforme o local das partes. O Código de Processo Civil estabelece como regra geral as ações que tratam de direitos pessoais, como contratos e dívidas, ou de bens móveis devem ser propostas no domicílio do réu. Está lá no artigo 46 do CPC. Isso significa que quem é processado deve, em regra, responder ao processo onde mora. João mora em Porto Alegre e deve dinheiro para Maria, que mora em Pelotas. Maria deve entrar com o processo em Porto Alegre, onde João mora. Se o réu tiver mais de um domicílio, o autor pode escolher qualquer um deles para ajuizar a ação. Se o réu tiver um domicílio desconhecido ou incerto, ele pode ser processado onde for encontrado, ou no domicílio do autor, se o réu morar fora do Brasil. E se o réu morar fora do Brasil, a ação será proposta no domicílio do autor. E se ambos morarem fora do país, pode ser proposta em qualquer foro. Por exemplo, se alguém mora parte do ano em São Paulo e parte em Curitiba, pode ser processado em qualquer uma das cidades. Quando existe 2 ou mais réus em domicílios diferentes, o autor pode escolher o fórum de qualquer um deles. Já na execução fiscal, cobrança de impostos pela Fazenda Pública, o processo pode ser ajuizado no fórum do domicílio do devedor, no local onde ele reside, onde é encontrado. Por exemplo, 2 pessoas de cidades diferentes devem juntas. O credor escolhe a cidade de uma delas para cobrar as 2. Nas ações que tratam de direitos reais sobre imóveis, como propriedade, posse, divisão de terras, a regra é que a ação seja proposta no local onde está o imóvel. Nesse caso, a competência é considerada absoluta, ou seja, não pode ser mudada. Um terreno fica em Canoas, o processo vai ser ajuizado em Canoas, mesmo que as partes morem em outra cidade.
Já nas as ações possessórias imobiliárias, manutenção da posse, reintegração de posse e interdito probitório, o processo deve obrigatoriamente ser ajuizado no fórum onde está o imóvel. Essas ações servem para proteger a posse contra invasões ou ameaças. Por exemplo, alguém invade uma casa lá em Santa Maria. A ação de reintegração de posse deve ser ajuizada em Santa Maria. Já nas ações sobre propriedade de bens móveis, carros ou objetos, aplica-se a regra geral. O processo deve ser ajuizado no domicílio do réu. Por exemplo, disputa de quem é o dono de um carro deve ser resolvida no local onde mora quem está sendo processado. Já no caso de herança ou inventário, o fórum competente é o do último domicílio do falecido no Brasil. Isso vale para inventário, partilha, testamento e ações contra o espólio. Se o falecido não tiver um domicílio certo, o fórum será o local dos bens imóveis. Se houver imóveis em locais diferentes, pode-se escolher qualquer um. Se não houver imóveis, escolhe o local de qualquer bem do espólio. A pessoa morava lá em Florianópolis e faleceu. O inventário deve ser feito em Florianópolis, mesmo que os herdeiros morem em outras cidades. Quando o réu é uma pessoa ausente e desaparecida, a ação deve ser proposta no fórum de seu último domicílio conhecido. Isso também vale para o inventário e partilha dessa pessoa. Alguém desapareceu e morava em Natal, o processo será feito em Natal. Se o réu for incapaz, menor de idade ou pessoa que não pode responder sozinha, a ação deve ser proposta no fórum do domicílio de seu representante legal. Por exemplo, o menor mora com a mãe em Recife, qualquer ação contra ele deve ser proposta em Recife. Quando a União, o governo federal, é a autora da ação, o processo deve ser ajuizado no fórum do domicílio do réu, em vara federal. Quando o Estado ou o Distrito Federal são autores, também se usa o domicílio do réu, em vara da Fazenda Pública. A União cobra alguém, ela entra com a ação na cidade onde mora o devedor. Já se a União é ré, o autor pode escolher entre o seu próprio domicílio local do fato, onde está o bem, ou o Distrito Federal. Se o Estado ou o Distrito Federal forem réus, pode escolher o domicílio do autor, o local do fato, onde está o bem, ou a capital lá do ente federado. O artigo 53 traz regras especiais que a gente tem que ficar ligado. Na ação de divórcio, separação, anulação de casamento ou dissolução de união estável, o fórum pode ser o domicílio do guardião do filho incapaz, o último domicílio do casal, se não houver filhos incapazes, o domicílio do réu, se ninguém morar mais no antigo lar, ou o domicílio da vítima, nos casos de violência doméstica, segundo a Lei Maria da Penha. Por exemplo, uma mãe com filho menor pode entrar com o divórcio na cidade onde mora com a criança. Nas ações de alimentos, pensão alimentícia, o fórum competente é o domicílio de quem pede os alimentos. Um filho mora com a mãe em João Pessoa, a ação de pensão pode ser ajuizada em João Pessoa, mesmo que o pai more em outro lugar. O que é a competência relativa no processo civil? A competência relativa é a regra que diz qual juiz pode julgar um processo. Competência é a regra que diz. A competência relativa é aquela que pode ser modificada pelas partes ou pelo comportamento dela nos processos. Em geral, são competências ligadas ao local ou ao valor da causa. Por exemplo, se alguém entra com uma ação na cidade errada, isso não anula automaticamente o processo. O réu precisa reclamar disso. Se não reclamar, o juiz continua julgando normalmente. Isso mostra que a competência relativa é flexível e pode mudar conforme a situação. As regras importantes de competência, a lei traz situações em que já define qual é o fórum, a cidade, né? Qual é o fórum correto? Cidade onde a ação deve ser proposta. Em caso de divórcio, dissolução e união estável e anulação de casamento, a ação deve ser proposta no domicílio de quem fica com filho incapaz. Se não houver filho incapaz, no último domicílio do casal. Se ninguém mora mais lá, no domicílio do réu. E em caso de violência doméstica, no domicílio da vítima. Uma mãe mora com o filho lá em Recife, quer divorciar, o processo vai ser lá. Ação de alimentos, pensão alimentícia. Quando alguém pede pensão, alimentos, a ação deve ser proposta no domicílio de quem precisa do alimento, ou seja, do filho ou da pessoa que recebe a pensão. Isso facilita a vida de quem depende do dinheiro. Exemplo, um filho mora em Porto Alegre com a mãe, o pai mora em São Paulo, a ação vai ser proposta em Porto Alegre. Se for só a investigação de paternidade sem pedido de pensão, vale a regra do domicílio do réu, mas se pedir paternidade junto com os alimentos, pode ser no domicílio do autor. Separação judicial não existe mais. Antes existia a separação judicial e depois o divórcio. Hoje, após a emenda constitucional de 2010, a 66, não existe mais separação como ação independente. Ou a pessoa se divorcia ou o casamento acaba com a morte. Quem já estava separado antes continua separado, é um direito adquirido. Hoje não se entra mais com a ação de separação, entra direto com a ação de divórcio. Processo contra empresas e pessoas jurídicas.
Quando a ação é contra uma empresa, ela pode ser proposta no local da sede da empresa, na agência ou filial onde surgiu a obrigação, onde a empresa exerce suas atividades ou onde a obrigação deveria ser cumprida. No caso de consumidor, aplica-se a regra especial. O consumidor pode processar a empresa em sua própria cidade. Se tu comprou algo pela internet e dá problema, pode processar a empresa no teu domicílio mesmo que a sede seja em outro estado. Idoso e cartório. Se o processo envolver direito previsto no Estatuto do Idoso, a ação deve ser proposta no domicílio do idoso. Além disso, pessoas acima de 60 anos têm prioridade no andamento do processo e acima de 80 têm prioridade ainda maior. Se o problema for causado por erro do cartório, registro ou escritura, a ação deve ser proposta no local onde fica o cartório. Se um cartório errou um registro e causou prejuízo, a pessoa deve processar no fórum da sede daquele cartório. Lugar do fato ou do dano. Em ações de indenização por dano, vale o fórum local onde ocorreu um fato. Em acidentes de trânsito ou crimes, a ação pode ser proposta no domicílio do autor ou no local do acidente. Se uma pessoa sofre um acidente em Curitiba, pode processar em Curitiba ou na cidade onde mora. Regra geral, o juiz não pode reconhecer a incompetência relativa sozinho. Normalmente, o juiz não pode, por conta própria, dizer que é incompetente quando se trata de competência relativa. Quem deve reclamar é o réu, na primeira defesa, na contestação. Se a ação foi proposta na cidade errada e o réu não reclama disso na defesa, o processo continua ali mesmo. Isso se chama prorrogação de competência. Execuções. Quando o juiz pode agir sozinho? O juiz pode reconhecer de ofício, ou seja, sozinho, nos juizados especiais, quando a cláusula de eleição de fórum for abusiva. Exemplo, o contrato obriga o consumidor do Amazonas a processar uma empresa só em Brasília. Isso dificulta a defesa do consumidor. O juiz pode declarar essa cláusula inválida. Fórum de eleição. As partes podem escolher por contrato o local onde será ajuizada uma ação futura. Isso se chama fórum de eleição. Mas essa escolha precisa ter relação com o domicílio de uma das partes ou o local da obrigação. Hoje é proibido escolher um fórum aleatório sem ligação com as partes. Empresa de Belo Horizonte, cliente em Contagem, escolhe o fórum Belo Horizonte. Exemplo válido. Exemplo inválido. Partes de Manaus escolhe fórum em Brasília sem motivo. O negócio jurídico processual. As partes podem combinar regras do processo antes ou durante a ação, desde que sejam capazes e o direito permita isso. Isso inclui o foro de eleição e outras combinações processuais. O juiz pode anular esse acordo se for abusivo ou se uma parte estiver em situação de fraqueza, vulnerável. Duas empresas combinam um prazo diferente para apresentar defesa. Isso é permitido se não prejudicar ninguém. Outras formas de modificação de competência. Além do fórum de eleição e da falta de reclamação do réu, a competência pode ser mudada por conexão, processos ligados entre si, continência, um processo contém o outro, e o conflito de competência, dois juízes de ser competentes ou incompetentes. Por exemplo, dois processos sobre o mesmo contrato podem ser reunidos para serem julgados juntos. Diferença entre competência absoluta e relativa. A competência absoluta pode ser alegada a qualquer momento e o juiz pode reconhecer sozinho. Já a relativa depende de reclamação do réu e se ele não reclamar na contestação, perde esse direito. O exemplo claro em relação a isso é o erro de cidade. Relativa precisa ser alegado. Erro do tipo de justiça, trabalho federal e estadual, pode ser reconhecido sempre. A competência e a sua modificação. Competência é a regra que define qual juiz deve julgar um processo. A lei permite que a competência relativa seja modificada em algumas situações, como nos casos de conexão e continência. Isso serve para evitar decisões diferentes sobre assuntos parecidos e para organizar melhor esses processos. Duas ações tratam do mesmo problema. É melhor que um único juiz julgue as duas, para evitar decisões contraditórias. A conexão, ela está lá no artigo 55 do CPC. Conexão é quando duas ou mais ações têm algo em comum. O pedido, que se pede ao juiz, ou a causa de pedir, o motivo de pedir. Quando há conexão, os processos devem ser reunidos para serem julgados juntos, desde que nenhum deles já tenha sido sentenciado. Um exemplo, várias pessoas entram com ações diferentes contra o mesmo banco por causa do mesmo contrato. Como o motivo é o mesmo, os processos podem ser reunidos para um único julgamento, evitando decisões diferentes sobre o mesmo assunto. Ou seja, a conexão tem que ter ali, tem que ficar claro, tem que ter algo em comum. O pedido, o que se pede ao juiz tem que ser em comum, ou o motivo do pedido. Já a continência é quando duas ações têm as mesmas partes e as mesmas causas, mas uma delas é mais ampla e a outra inclui a outra. Diz uma ação contém
a outra. Por exemplo, uma pessoa entra em ação pedindo anulação de uma cláusula do contrato e a outra entra pedindo anulação de todo o contrato. A ação que pede a anulação total engole a outra, porque é mais completa. Isso é continência. Ficou claro? O que acontece quando há continência? Se a ação maior, mais ampla, foi proposta primeiro, a ação menor será encerrada sem julgamento do mérito. Se a ação menor veio primeiro, as duas ações devem ser reunidas para serem julgadas juntas. Se primeiro foi proposta a ação para anular todo o contrato e depois para anular só uma cláusula, a segunda pode ser encerrada, pois o problema já está sendo resolvido na ação maior. E o juiz prevento? Juízo prevento é aquele que recebeu a primeira ação. Ele passa a ser responsável por julgar todos os processos relacionados. O momento que define isso é o registro ou a distribuição da ação. Se uma ação é distribuída primeiro na vara A e outra parecida depois na vara B, a vara A fica responsável pelas duas. Imóvel situado em mais de um lugar. Quando o imóvel está localizado em mais de um estado ou comarca, o juiz que primeiro receber a ação passa a ser competente para julgar tudo sobre aquele imóvel. Por exemplo, um terreno fica metade em Goiás e metade em Brasília. Se a ação começou em Goiás, o juiz de Goiás pode decidir pelo imóvel inteiro, inclusive a parte da Bahia, a parte de Brasília. Ação acessória. A ação acessória deve ser proposta no mesmo juiz da ação principal. Ela depende da ação principal. Um bem foi penhorado em um processo e alguém entra com embargos terceiro para discutir essa penhora. Esses embargos devem ser apresentados no mesmo juiz onde tramita o processo principal. Competência absoluta é aquela definida pela matéria, ou pela pessoa, ou pela função do juiz e não pode ser modificada por acordo entre as partes. Um processo criminal não pode ser julgado pelo juiz civil, mesmo que as partes concordem ser proibido. A incompetência absoluta ocorre quando o juiz não pode julgar aquele tipo de causa de forma alguma, já a relativa ocorre quando o juiz pode julgar, mas outro juiz seria mais adequado. Conflito de competência. O conflito de competência acontece quando dois juízes dizem que são competentes, conflito positivo, ou quando dois juízes dizem que não são competentes, conflito negativo. Há dúvida sobre juntar ou separar os processos. Dois juízes discutem, sobre uma mesma ação. Nesse caso, é o tribunal que decide quem é o juiz. Como alegar a incompetência? A incompetência deve ser alegada na contestação, logo no início da defesa. A absoluta deve ser alegada em qualquer momento e o juiz pode reconhecer sozinho. Já a relativa ou é na contestação, se não perdeu esse direito. Prorrogação de competência. Quando o réu alega a incompetência relativa no momento certo, ocorre a prorrogação de competência. Isso significa que o juiz antes era incompetente, passa a ser competente. A ação proposta na cidade errada, mas o réu não reclama. O juiz daquela cidade passa a ser competente. Então, quando o réu não alega a incompetência relativa, ele prorroga, acontece a prorrogação de competência. Validade dos atos praticados pelo juiz competente. Mesmo que o juiz seja competente, os atos que ele praticou continuam valendo até que outro juiz decida diferente. Isso se chama princípio da conservação dos atos processuais. Se um juiz manda citar o réu, a situação continua válida até que o juiz correto decida o contrário. Fórum da eleição abusiva e exceções. Em regra, o juiz não pode reconhecer sozinho a incompetência relativa. Porém, ele pode fazer isso quando o fórum de eleição for abusivo ou nos juizados especiais. O contrato obriga um consumidor pobre a processar uma empresa em um estado distante. Isso é abusivo, o juiz pode anular essa regra. Agravo de instrumento em decisão sobre competência. Se o juiz decide que é competente e o réu discorda, essa decisão é chamada de decisão interlocutória. E embora a lei não mencione expressamente, o STJ entende que cabe agravo de instrumento. Nesse caso, quando houver urgência. O réu não quer esperar até o final do processo para discutir a cidade correta, então pode recorrer imediatamente. A ideia central é que a competência é organizada, a competência organiza quem julga o processo. A competência absoluta nunca é alterada, a relativa pode mudar por conexão, continência, falta de reclamação do réu ou conflito de competência. Tudo isso existe para evitar decisões contraditórias e organizar melhor os processos e garantir a justiça.